Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias desta sexta-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, ainda com esse clima ruim, né? Não estamos aqui com clima para brincadeira, para gracinha, ainda com clima ruim por conta da eliminação de ontem na Copa do Brasil. Bom, tem algumas coisas aqui para a gente falar, surgiram hoje algumas informações de jogadores que o Vasco negocia, né? Algumas atualizações. Ontem, por exemplo, a gente tinha falado sobre o Eduardo Sacha, sobre o Campuzano, enfim, temos mais informações aqui sobre isso. Tem também informação de um jogador que foi oferecido e esse nome estaria na mesa aí do Paulo Brax. Enfim, vamos dar aquela atualizada em todas as informações sobre o nosso Vascão. Já conto com você, deixando o seu like. O like é importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos e para o YouTube entender que você gosta de assistir aqui o meu conteúdo. Então eu sei que você está chateado aí com o jogo de ontem, com a eliminação. Eu também tô, você pode ter certeza que a minha vontade não era nem estar aqui gravando, mas ter um compromisso aí com o canal, um compromisso com vocês e, enfim, a vida tem que seguir, né? Então conto com o seu like, que é importante. Conto também com a sua inscrição, se você não for inscrito. Vai rodar a vinheta e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode fazer sua fezinha na 1xBet e ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. O link tá aqui no comentário fixado, tem também o código promocional do canal que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Qualquer valor que você colocar lá, a 1xBet dobra. A 1xBet que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, é impossível, né, começar esse vídeo sem ser falando da eliminação de ontem. Ainda não consegui digerir, né? É impressionante o poder que o Vasco tem de mexer com a nossa vida, né, com o nosso humor. Tenho certeza que a maioria aqui que tá me assistindo, pô, teve um dia horrível hoje, não conseguiu render direito no trabalho, enfim, não conseguiu render direito na escola, ficou o dia todo, pô, cabisbaixo, remoendo. Eu tô assim, o dia todo hoje remoendo o que aconteceu no dia de ontem. Toda hora lembro do Pedro Raul chutando a bola na lua, toda hora eu fico pensando, pô, e se fosse o Ivan no gol, será que teria pegado pelo menos uma cobrança? Enfim, já passou, né? Não tem mais o que fazer, não tem como voltar no passado, lamber as feridas e focar no jogo de domingo, né? Porque pode ser ainda pior. A semana pode ser ainda pior em caso de eliminação aí contra o Flamengo no Maracanã. O Vasco depende apenas de suas forças, né? Depende de uma vitória aí contra o Flamengo para eliminar o rival e avançar para a final aí do Campeonato Carioca. Então, o jogo de domingo, né, serviria também para dar uma amenizada nesse início de crise, né? Esse início de turbulência, talvez a primeira crise aí do Vasco com a 777, a primeira crise aí do Vasco com o Maurício Barbieri. E falando em Flamengo, nosso próximo adversário, eles aproveitaram o momento para dar uma provocada no Vasco, né? Provocaram o Vasco ali no Twitter, postaram uma foto dos jogadores treinando e no fundo tinha ali um patrocinador do clube, né? Que remetia às letras ABC, fazendo uma referência à eliminação do Vasco de ontem. Então o Flamengo deu ali uma cutucada, né, no Vasco, e isso faz parte do futebol. Quando o Flamengo foi eliminado aí nas últimas competições, o Vasco também deu uma zoada, deu uma brincada ali nas redes sociais. Isso faz parte. De toda forma, o Vasco pode utilizar isso aí para tentar dar uma motivada, né, no time, pegar essas imagens, os caras estão provocando. E aí, vai ficar por isso mesmo? Vai deixar eles provocarem assim? Enfim, tentar utilizar isso ao nosso favor. Mas é isso, né? Agora é levantar a cabeça, porque não dá mais para lamentar. E futebol é isso, é um jogo atrás do outro, e no domingo tem que ganhar dos caras para esse clima mudar, né? O clima estava bem favorável no momento, o clima está bastante desconfortável, mas uma vitória no domingo, com toda certeza, vai fazer esse clima voltar a ser favorável. Vai ser um jogo muito difícil, mas o Vasco tem sim, apesar da decepção que a gente teve ontem, o Vasco tem sim condições de vencer o Flamengo no domingo. Bom, vamos aqui atualizar as informações de hoje, né? As novidades de hoje. A gente começa falando de Matias Galarza, jogador do Vasco que é reserva, né? Apesar de ter sido titular aí no último jogo contra o Flamengo, o Galarza foi convocado para a seleção paraguaia. O Matias Galarza vai vestir a camisa do seu país no dia 27 de março, um amistoso do Paraguai contra a seleção chilena.
Então, Matias Galarza convocado aí para a seleção principal do Chile. Parabéns para o Matias Galarza. A gente fala agora aqui de mercado da bola e a gente começa falando sobre Matheus Sávio. Surgiu uma informação no dia de hoje que Matheus Sávio foi oferecido, né, ao Vasco da Gama. Muitos atletas estão sendo oferecidos ao Vasco durante essa janela e nas últimas 2 semanas esse número, né, de atletas oferecidos aumentou. E nessa semana o Vasco recebeu o oferecimento do meia Matheus Sávio, do Kashiwa Reysol, e que vem se destacando lá no futebol japonês. O nome do jogador está nas mãos do Paulo Brax. Porém, apesar, né, do Matheus Sávio ter sido oferecido, a informação que a gente tem é que o Vasco está trabalhando para contratar um nome de mais peso, né, para essa posição. É uma posição carente, o Vasco precisa de um jogador ali para o meio campo. Inclusive, a contratação de um meia, né, de um camisa 10, é um pedido do treinador Maurício Barbieri. Eu não acho que Matheus Sávio resolva o problema do Vasco, né? Eu acho que é um jogador que, enfim, chegaria no máximo para ser reserva. Um jogador que, não, na minha visão, não seria titular numa Série A de Campeonato Brasileiro. Por isso, se eu fosse Paulo Brax, não avançaria, né, nessa negociação. E eu acredito que também não vá avançar. Agora, 2 negociações, o Vasco realmente está avançando e a gente pode ter novidades aí nos próximos dias. Primeiro a gente fala sobre o Campuzano, jogador do Boca Juniors, volante, né, um volante colombiano que pertence ao Boca Juniors e está no futebol da Turquia. A informação é a seguinte: a proposta que o Vasco fez pelo Campuzano foi uma proposta de empréstimo com uma cláusula de opção de compra ali no valor de $1 milhão, que dá aproximadamente 5.300.000 reais. E o valor que o Giresunspor, lá da Turquia, está devendo ao Boca Juniors é de $1.100.000 reais, e esse valor já seria abatido, né, nessa opção de compra que o Vasco colocou no oferecimento ao Boca Juniors pelo jogador. A informação de ontem era que o clube turco já tinha dado o ok, né, de que não vai se contrapor a essa negociação, e agora o Vasco negocia com o Boca. O Vasco quer contar com o volante Campuzano, para a sequência da temporada. E uma outra informação que também vem ganhando força é do atacante Eduardo Sacha. Segundo informação conjunta dos jornalistas Lucas Tanaka e do Joel Silva do Lance, o Vasco não vai fazer uma proposta alta pelo Eduardo Sacha, mas isso não é um impeditivo para que o jogador desembarque no clube de São Januário. Além da boa relação que existe entre as diretorias de Vasco e Atlético Mineiro, a negociação é de interesse do clube de Minas Gerais, que busca negociar o atleta também para aliviar a sua folha salarial. E também é do interesse do Atlético Mineiro a saída do jogador, já que no elenco atual do Galo, o atacante por muitas vezes virou a terceira opção, né? Então, para o Galo seria interessante também negociar o jogador para se livrar do salário e etc e tal. Eduardo Sacha está no Atlético Mineiro desde 2020, ele fez 138 partidas pelo Galo, marcou 26 gols e deu 8 assistências. Ele foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Talvez seja um jogador que venha aí por empréstimo, né, até o final da temporada, mas as informações que a gente tem é que as negociações estão avançando, né? O interesse do Vasco pelo Eduardo Sacha está avançando. A gente pode ter mais informações aí sobre isso nos próximos dias. No mais é isso, meus amigos. Não tenho muito mais para falar, não. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, deixa seu comentário aí também, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!